A adoção no Brasil é um processo longo, mas pode melhorar a situação de muitas crianças e adolescentes. Atualmente, o número de pessoas interessadas em adotar é 12 vezes maior que a quantidade de crianças disponíveis para adoção. Neste programa Terceiro Setor de hoje, vamos apresentar o GALA, Grupo de Apoio à Adoção Laços de Amor, que compartilha informações e experiências maravilhosas, preparando pretendentes para adotar crianças que ainda se encontram acolhidas, aguardando uma nova família. As minhas convidadas de hoje são a Júlia Garcia Leal, presidente do GALA e mãe por adoção, daqui a pouco a gente vai saber, e também a Sandra Leal, vice-presidente do GALA e também assistente social. Meninas, eu posso chamar vocês de meninas, né? Porque vocês são do litoral, né? Isso, da Praia Grande. É a maresia Grande que deixa assim um aspecto bem mais jovial, bem mais tranquilas, bem mais serenas, é por aí mesmo? Júlia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu acho que é a qualidade de vida. Qualidade de vida, né? A gente ali consegue viver um pouquinho mais tranquilo, sai um pouco... Nós subimos a serra hoje falando, meu Deus, não tenho mais saudade. Como é que foi a subida? Tranquilo? Mais ou menos, chegamos atrasados. Mas vocês subiram pela Imigrantes? Pela Imigrantes. Pela Imigrantes? E o trânsito estava... Sempre corrido, né? Sempre tem uma atração no meio do caminho, Sempre tem uma atração, você falou Como é que é a tudo. sua vida? Você nasceu lá na Baixada, é isso ou não? Não, eu nasci em São Paulo. Fui com 5 anos para Praia Grande e lá fizemos a nossa vida. Hoje eu já estou casada, tenho 3 filhos. Que maravilha! Ninguém quer saber mais de São Paulo. Não, casei com caiçara, os filhos são caiçaras. É mesmo? Não voltamos mais. Aliás, a Praia Grande, nos últimos anos, realmente, ela mudou muito. Né? Eu estive lá há pouco tempo agora. É até redundante, né? Há pouco tempo agora. Há pouco tempo. Tá lindíssima, aqueles quiosques, muito bem cuidado, né? Realmente deu uma nova cara para a Praia Grande, né? Verdade, a cidade está bem bonita, crescendo muito, né? A expectativa é que seja a maior cidade a crescer agora para frente. Essa é a nossa expectativa mesmo. A cidade está bem legal. E do seu lado está a Sandra, né? Tá, minha vizinha. Apresenta a sua vizinha pra gente, então. Olha, eu sou suspeita. Minha cunhada, mesmo, minha irmã, minha parceira de trabalho, né, do GALA. É um encontro de almas, é isso? Encontro de almas. Que bacana, que bacana. Ela é irmã do meu marido, mas ela é muito mais minha irmã. Então vocês se conhecem desde a época do namoro, com certeza, eu tô há 28 anos com o maridão, então... Sandra, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigado. Privilégio. Viagem tranquila? Tranquilo. Foi tranquilo? Foi. Como é que era a Júlia como cunhada? A gente sempre se deu bem. Peraí, vamos colocar bem aqui. Como que ela era cunhada no namoro, né? Sempre tranquila, a gente sempre se deu bem. Foi um relacionamento legal. O ciúmes não era meu, era da outra irmã. É mesmo? Da mais velha. Da sua irmã. Isso, que você ficou mais companheira. Isso. Sempre parceira. A ciumenta é a outra irmã. A gente está falando, e eu estou descontraindo exatamente, porque o GALA nasceu exatamente dessa amizade tão linda entre vocês, né? Sim. Que eu acho que realmente só não tem um sangue, mas realmente tem esse encontro de almas, como eu disse, exatamente nesse plano, para quem acredita, né? E houve um encontro maravilhoso com vocês e a partir daí começou a nascer uma ideia. Eu queria que você falasse exatamente como é que foi esse processo todo até vocês chegarem na formação do GALA. Eu tinha 2 filhos biológicos na época, 2 meninos, e nós queríamos muito uma menina, né? E da minha barriga, meu marido já tinha feito vasectomia, a gente já tinha decidido que da barriga não viria mais. E aí, quando o meu filho estava com uns 2 aninhos, o menor, né? O do meio seria hoje, nós decidimos entrar para adoção. E a Sandra, assistente social do fórum. Na época, nós não tínhamos grupo de apoio. Ou seja, eu quase deixei ela louca, eu e meu marido, porque nós tínhamos dúvida, Isso há quanto tempo? Isabela está com 11 anos agora, isso tem uns 13 anos. 13 anos. Não tinha nada na internet. Poucas informações, né? Não tinham mesmo informações. Então, a gente busca, porque assim, não importa que você adote pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Já tem o teu, né? Aquela história que você escuta, você não tem ansiedade. Mentira. Você tem ansiedade, você tem medo, você tem... porque é uma dúvida assim, como ele vai chegar, quando vai chegar. Então, você tem mesmo todas aquelas
dúvidas normais e medos, ansiedades. Esses medos e as ansiedades é mais ou menos na mesma proporção de uma mãe biológica? É diferente. É diferente? Como Por que é esse diferente? processo? Porque a criança tá aqui na barriga. Então eu sei que tá aqui dentro. Tá Eu sei quantas semanas, eu sei o sexo, eu sei quanto tempo vai chegar. Quando você dá a opção, né, que você vai preencher um formulário lá na frente, eu estou até parando a história do início do Gala, mas quando você vai ali preencher toda a tua, aquele perfil da criança que você deseja, né, ali é o momento da tua escolha, entre aspas, só que não existe uma fábrica de criancinha dentro de um abrigo. Então, quando você dá esse perfil para o profissional, você fica aguardando. Então, eu queria uma criança, na minha época, de 0 a 1 ano. Então, eu aguardei assim, quanto tempo será que vai chegar? E menina, né? E menina. Ela então, restringiu o perfil, quanto mais restringe, mais tempo demora. Tá. Então, eu aguardei 3 anos entre a habilitação e chegada da Isabela, 3 anos de espera. Esses 3 anos eu quase pirei. Eu tive tudo, né? Você começa a querer desistir, porque as crianças estão crescendo e tal. Então, foi quando a Isabela chegou, né? Depois de todo esse período todo, a Isabela chegou na nossa vida. E aí, muita gente nem tinha noção que a gente estava na fila. Você fala, mas nem todo mundo dá a mesma importância. Até a família, nem todo mundo, não é palpável. A barriga é palpável. A adoção, para muitos, não é palpável, você não tem a noção. E aí, depois que a Isabela chegou, as pessoas, nossa, como é que você tem uma coisa tão linda? Como é que faz para ter uma igual? E as pessoas ficavam, né, como chegou tão rápido? Eu falei, 3 anos, chegou rápido. Né? Não chegou rápido, tem toda uma espera, toda uma ansiedade. Isabela chegou com quantos anos? Isabela chegou com 5 meses. 5 meses? Porque nós queríamos de 0 a 1 ano. Ótimo, né? tá. E aí, daí veio a vontade, assim, puxa, Praia Grande precisava de um grupo que, de repente, falasse isso. Isso que eu senti, essa necessidade, essa ansiedade que eu tive, a gente precisava dividir isso com as pessoas, mostrar que é possível, que quando chega é um amor inexplicável, que valeu a pena toda aquela espera, que não importa a idade que ela chegue, entendeu? Aí uma série de coisas vem depois que chega, porque a tua ansiedade baixa, a realidade vem, e aí você percebe que é possível poder dividir tudo aquilo que você viveu, né? E aí a Sandra, por que não? Né? Aí a escola na cidade também nos emprestou o espaço, o COC, Novo Mundo, e aí nós falamos, vamos tentar? Vamos. Ela, trabalhando no fórum, conseguiu, dando o panfletinho, nós fizemos, fez uma propaganda, já tínhamos 40 pessoas na nossa primeira reunião. Inclusive, o promotor da Vara da Infância foi, porque assim, quero ver realmente o que é isso, o que a sociedade está colocando aí para ajudar, mas o que é isso que está vindo, né? E hoje o grupo tem 9 anos já, né? 9 anos. 9 anos. Sandra, como é que foi? Agora eu quero a sua versão, né? Lógico. Então, nós também tínhamos uma necessidade de ter um grupo, de ter uma continuidade do nosso trabalho no fórum. Tá, me diz uma coisa, quando você diz assim, nós tínhamos, nós quem? Você é mãe hoje, só para entender, você é mãe? Sou mãe. Você é mãe, biológica? Biológica. Você tem algum filho adotivo? Não, tem sobrinho. Não. Tem sobrinhos adotivos e tal. Então, só para entender. Quando você fala nós... Nós, o fórum, onde né? Você? Então, você trabalhava no fórum de Praia Grande. De Praia Grande. O que você fazia? Como que era seu papel lá? Assistente social, né, da Vara da Infância e da Vara de Família. Bacana. Vara da Infância é onde a gente trabalha com adoção. Né? E nós tínhamos essa necessidade, os profissionais tinham essa necessidade de dar continuidade aquilo que a gente fazia no fórum. E você já tinha uma experiência, uma bagagem boa nesse sentido. Porque você faz uma avaliação social, psicológica, uma equipe, né? Que isso que vai dar subsídio para o juiz dar a sentença dele, o pretendente ser apto ou não à adoção, né? Então, através dos laudos sociais e psicológicos, que é feito. E a gente percebia que faltava alguma coisa além disso, né? Que depois que termina o processo da habilitação, eles ficavam meio soltos, né, sem muita informação, ou buscava informação com terceiros, ou internet, que não tinha muita informação na época. E nós tínhamos um grupo de apoio em São Vicente, nossa cidade vizinha, né? E deu também um incentivo para a gente. E faltava, assim, alguém que a gente, enquanto profissional, não podia
fazer as duas funções, né? Porque são funções diferentes. Lá no fórum, você avalia. Dentro do grupo de apoio, você faz a preparação, né? São funções diferentes que se agregam, na verdade. Sim, sim, sim. E quando a gente passava Natal, festa de aniversário, sempre falando de adoção, enquanto eles estavam na espera, né? E a gente tentando amenizar, é assim mesmo, demora, né? A criança às vezes nem chegou ainda, porque eles colocaram uma criança de 0 a 1 ano de idade. E tem um processo anterior a essa indicação, que é um processo um pouquinho complicado, né? Que é a colocação da criança para essa adoção. Porque a criança é acolhida por um determinado motivo, né? Ou alguma violação de direito ela foi acolhida no abrigo. Então, existe todo um trabalho para que ela volte para essa família, porque é direito dela, ela viver na família dela de origem, né? E, excepcionalmente, ela ir para adoção. Então, não é o contrário. As pessoas acham que as crianças e adolescentes que estão no abrigo, todas são para adoção. Não são, né? Elas são acolhidas por uma determinada razão. E aí o juiz depois vai dar a sentença, E o juiz é que né? vai analisar. Vai né? analisar se ela volta para a família dela, pai, mãe, avós, né? Feita uma busca pela família extensiva, tios, primos, porque saber o que ocorreu, o que né? aconteceu, se né? houve uma agressão, exatamente. Né? Às vezes é um abandono. Um abandono mesmo, né? puro e simples. A família às vezes né? abandona. Tá. Então, assim, a criança tem o direito de viver em família. Claro. Né? Então, quando a gente fala da adoção, né? Que a gente é um grupo de apoio à adoção, não é só a adoção pela família substituta, que a lei diz que, na verdade, não é substituta, é uma família, né? Claro, a gente fala substituta por conta do termo. Do termo, né? Mas é importante que essa criança viva em família, seja na família dela, de origem, né? Ou numa família por adoção. Então, o nosso trabalho é esse, a gente preparar pretendentes, pessoas, entender o que é o mundo adotivo, que não parece fácil, mas não é. Né? As pessoas falam assim, mas eu tenho muito amor, né? É além do amor. É além disso, né? São vários fatores que você tem que entender o que é o mundo adotivo, o que é uma criança que vem por adoção, o que ela passou para chegar ali. Responsabilidade, né? Não é como guardada a devida... Então, me perdoem aqui, guardada a devida proporção, que eu já fiz vários programas sobre alguns temas. Então, por exemplo, assim, você tocou num ponto fundamental, extremamente importante. Então, a pessoa que está em casa, nos assistindo agora, que tem a vontade de adotar, tem que ter uma consciência muito grande, porque não é adotar um pet, por exemplo. Exatamente. Que às vezes a gente tem relatos da pessoa que acaba adotando o pet e o pet não se adaptou, eu não me adaptei, aí o que faz? Não é só o pet. Devolvem crianças também. E aí tem também o caso, por isso que eu falei, né? Guardar as devidas comparações, né, com todo respeito, mas é isso. Então, quer dizer, é um ser humano. Não que o pet não seja menos importante. Quer dizer, não tem que se fazer nem com um, nem com o outro. Então, tem que ter uma consciência, uma responsabilidade muito grande para não devolver nem o pet e também a criança, né? Então, é mais ou menos isso que vocês acabam também, dentro do Gala, informando, orientando, isso. Também. Principalmente para que a adoção seja uma decisão segura. Né? Então, eu sempre falo assim, você tem que ter a convicção do que você está fazendo. Né? E não basta só querer exercer a maternidade, a paternidade. Você tem que ter um entendimento de quem é aquela criança que você está recebendo. Né? Aquela criança ou aquele adolescente, a gente tem adoções de adolescentes também. São raras, mas nós temos. E isso também é um trabalho dos grupos de apoio à adoção. Né? No Brasil, nós temos mais de 200 grupos de apoio à adoção. No estado de São Paulo, acho que está em mais de 50. Então, assim, existe um movimento muito grande no Brasil para essa mudança de visão que as pessoas têm sobre a adoção, né? Porque antes a adoção, o que era adoção? Os casais não podiam ter seus filhos biológicos e iam buscar a adoção como alternativa de uma filiação, né? E hoje, o nosso papel, enquanto grupo de apoio e os profissionais do judiciário, é buscar pretendentes para aquelas crianças que estão no abrigo aguardando uma família. Seria ao contrário, né? Que a gente chama da nova cultura da adoção. Que é que a gente buscar pessoas para adotar essas crianças e adolescentes que ainda estão no abrigo, né? Muitas vezes grupos de irmãos, crianças com alguma deficiência, né? Algum problema de saúde um pouco mais grave, crianças maiores, né? De 7, 8, 9 anos, a gente tem algumas dificuldades, né? Então, até 6 anos, 7 anos, a gente tem uma flexibilidade no perfil que mudou também ao longo do tempo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso aí. É importante você tocar nesse assunto, faz parte aqui de uma das minhas pautas importantes. Júlia, me diz uma coisa, na prática, como é que funciona o Gala? Então, nós fazemos reuniões mensais,
na escola, Tá. né? E nós temos 2 atendimentos, agora nós vamos entrar com um terceiro, inclusive, né, Sandra? Isso. Nós Vamos temos 2 testar. atendimentos, vamos testar um terceiro Ah, é? atendimento. Nós temos o acolhimento, que inicia às 19h30. Todos os dias? Não, o nosso atendimento é uma vez por mês. Ah, uma vez por E mês, nesse dia uma data temos, já pré-agendada. Isso. Tá. Normalmente nas penúltimas quintas do mês. Tá. Somos todos voluntários. Claro. Então acaba sendo... Atividades, né? Todos É. têm suas atividades. Então a gente, ao longo do mês, a gente vai fazendo algumas coisas, né? Mas o principal é a reunião Tá. com essas pessoas que têm a necessidade. Então, na penúltima semana nós fazemos, normalmente na penúltima nós fazemos a reunião. Então, às 19h30 nós fazemos o acolhimento dos pretendentes que chegam a primeira vez. Então, eles têm 1 hora para bater um papo, para contar um pouquinho por que eles estão ali. Né? Muitos é porque não podem ter, né? Ainda é aquela coisa, está vivendo o luto. Então, a gente tenta trabalhar para que esse casal, esse pretendente, viva primeiro esse momento, aceite que não vai poder mais ter o filho biológico, para poder começar a iniciar o trabalho da adoção. Então, eu acho que um avanço que a gente vem tendo é que a gente tem muitos pretendentes vindo antes de ir ao fórum. Então, eles chegam antes. Eles querem primeiro conhecer um pouquinho sobre o tema, primeiro saber um pouquinho o que é, por que demora, por que todo esse processo, para depois ir realmente para o fórum, pegar a lista. Então, isso é bem importante. Com certeza. É um Fundamental, passo, né, que a gente Fundamental. que eles estão avançando ali, estão primeiro procurando entender realmente se querem, né? Aí em seguida nós fazemos uma reunião para todos, né? Então normalmente a gente tem ou um depoimento, ou um profissional da área que vem falar sobre o tema, ou um bate-papo, né? Então a gente procura nesse dia que eles falem também, né? Porque eles precisam. Quem vai ali precisa falar, precisa ser ouvido, precisa ouvir a outra história. Então, quando chega uma outra criança que acaba de ser adotada, eles fazem questão de ir lá bater foto, todo mundo fica feliz, tem o que chora, tem aquele que está esperando, que já está no desespero. Então, ali é onde te dá esperança, né? com certeza. Te ameniza. Nós temos também um grupo pelo WhatsApp, que a gente também atende diariamente. Então, esse grupo é fechado para os pretendentes. Então, quando tem algum tipo de dúvida, se a gente puder, dentro dos nossos conhecimentos, a gente passa. Né? E esse terceiro viés aí, o que vocês estão planejando aí? Uma parceria. Nós estamos fazendo uma parceria com um grupo de Santos. Em primeira mão já aqui no programa? Em primeira mão. maravilha. Nós não falamos para ninguém Atenção, ainda, que a turma gente da está Baixada, em primeira começando. mão essa informação para vocês, hein? É verdade. O Grupo Amar, de Santos, trabalha com o pós-adoção. Pós-adoção? Sim, porque Grupo Amar, olha só. o que acontece? Nós estamos ali, né? Na ansiedade, depois chega. Muitos vão embora. Muitos não querem falar mais sobre o assunto. Adotei, era o que eu queria, agora eu preciso deixar, preciso parar de falar sobre isso. Tá. E isso é o perigo, né? É? Sim, porque só. é agora que eles vão... Eu tenho uma de 11, Sim. então eu falo com propriedade. É que aí aí que o bicho pega, né? Ela traz todos os tipos, ela tem dúvidas, dúvidas, hein? desde os 3 anos de idade. Ela vem com questionamentos porque eu permito, porque o meu marido, a gente tem uma forma, né? Nosso trabalho com o Gala ela tem um livro aberto na vida dela, né? Então, mas nós necessitamos sempre desse pós. Então, o Gala, para mim, é super importante. Né? Ele me ajuda o tempo inteiro, porque eu já tive altas dúvidas. E aprende todos os dias, o tempo inteiro. E aí vocês estão fazendo essa parceria. Como é que seria essa parceria? Nós vamos dar atendimento durante o período, o primeiro acolhimento que seria, a gente vai estar nesse mesmo horário dando um atendimento aos que já adotaram e estão começando a ter algumas dificuldades. Que bacana. Então, agora esse grupo vai com psicóloga, então vai vir uma psicóloga, vai vir a presidente do grupo e mais uma turma nossa. E a gente juntos vai estar trabalhando com esses que já estão aí, que começa a dar defeito, que eu brinco que ter filho, a gente vai ter defeito sempre, não importa como ele venha, Deixa né? eu saber da assistente social aqui, quais são esses defeitos que acontecem? Em todos, né? Na Não verdade, só os defeitos não são com os filhos, né? Às vezes são com a gente mesmo, né? A gente percebe isso, né? O filho está ali para ser cuidado, para ser entendido, né? Então, vem essa expectativa, né? Fica esse tempo todo esperando, às vezes 2, 3 anos esperando. E quando chega,
é a realidade que vem, né? Que bate na porta. E agora, José, né? É, E agora, exatamente. José? Agora chegou, e aí? Agora Que chegou, eu faço, agora é o né? momento de, na prática, exercer a maternidade e a paternidade. Então, as pessoas às vezes se assustam pelo fato do filho ser por adoção, né? E a gente percebe que essa dificuldade seria se fosse o filho biológico. Eles carregam aí, talvez os pais, né? Os pais que não são biológicos, eles carregam aí talvez uma responsabilidade a mais. Olha, é o filho de uma outra pessoa e que agora é meu filho, e se cria uma responsabilidade. É uma construção, uma né? construção. É uma construção do vínculo, né? Tá. Porque, como a Júlia falou, quando você é gestante, você está ali 9 meses, né? Tem uma preparação, tem o pré-natal, né? Você vai saber se a criança é saudável, não é, se tem algum problema ou não. Na questão da adoção, Deixa eu só fazer um parênteses aqui no nosso video, aqui, dar uma paradinha. Isso aqui é uma marcha, uma caminhada. uma caminhada. Uma comemoração que nós fazemos todos os anos. Que bacana, que Em bacana. comemoração ao Dia Nacional da Adoção. Dia Nacional. Essa já é a terceira edição da caminhada, quase 1.000 Sétima. pessoas. Sétima, o que eu falei? Terceira. Imagina. Sétima sétima. edição, quase 1.000 pessoas. Isso lá na Praia Grande. Na Praia Grande, na Avenida da já Praia. é um evento já na Que cidade. bacana, A hein? trio elétrico. Trio elétrico, hein? É um Ivete evento- Sangalo também ou não? Quase. Quase, né? Tinha No lá. pendrive. Continue, por favor, eu te interrompi. Não, a gente está dizendo na questão da expectativa, Claro, né? claro. Porque é diferente. Então as pessoas se assustam, né? Sim. A criança que vem do serviço de acolhimento, muitas vezes ela vem com alguma doencinha respiratória, né? De repente a mãe biológica era usuária de drogas, então tem uma questão de saúde que precisa ser cuidada. Tem um né? histórico ali, né? Tem um histórico. Então, por isso que é tudo importante que eles saibam de onde essa criança veio. Né? Isso está tudo no processo, está tudo na história de vida dessa criança. Quando ela vai para acolhimento, existe um processo, né? Onde conta toda a história dela. Isso fica no fórum, né? Mas é o direito do pretendente em saber dessa história para aprender como vai lidar com isso. E aí, né? em cima disso, tem algum tipo de discriminação? Você sente isso? Ah, puxa vida, ela é mais pobrezinha, ou ela é negra, ou ela é índia, é a raça XYZ. Como é que esse processo, como que, dentro da tua experiência, como se constitui isso? Em relação à escolha da criança? Em relação à escolha da criança. Então, quando a escolha, né? O que a gente faz? Existe uma planilha que é preenchida pelos pretendentes. Que essa planilha a gente precisa desses dados, da pretensão, do que você pretende, que você idealiza como filho, para a gente poder, quando chegar a sua vez da sua indicação, a gente saber se aquela criança que a gente vai indicar está dentro do perfil que você está escolhendo. Então tem pretendente que não quer criança negra, tem pretendente que não quer criança maior, tem pretendente que não quer criança branca, nós temos pretendentes negros que não querem criança branca, né? Então, todas essas questões são estudadas, avaliadas e trabalhadas com os pretendentes nas avaliações, tanto na avaliação social como psicológica. Porque, assim, é o seu filho, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas ela não quer um menino, né? Nós tivemos aí uma pretendente, que nossa amiga, faz parte da diretoria, né? E ela queria só uma menina. A gente sempre brincou com ela, mas você não quer ter filho? Não é um filho que você quer ter? Porque tem que ser uma menina, né? E a menina dela chegou, ela esperou o tempo que foi, né? Então, hoje a gente olha para ela e fala assim, tinha que ser essa menina. Sim. Que era o desejo dela. Sim. Ela sonhou com aquilo, Ela né? sonhou com aquilo. Então, não adiantava a gente momento. falar assim, vai o menino. Talvez ela fosse amar o menino como filho, mas como tem essa questão da escolha, né? Que você pode escolher, né? E a gente percebe assim que esse era o desejo dela. Então, a gente tenta ver esse desejo, essa idealização e também mostrar a realidade, né? Que a realidade é a criança que está lá no serviço de acolhimento esperando uma família. Sim. Né? É o que tem. Quer dizer, é que inclusive meu diretor aqui, o assunto já está tão bom que o meu diretor já vem com algumas questões aqui, importantes até. Sim. Até em cima disso que você estava falando, em relação, porque quando a mãe é biológica, ela não sabe como essa criança vai surgir, né? Se ela vai nascer com olho claro, com olho escuro, mais cabelo, quer dizer, não escolhe. Agora, quando vai para a adoção, ela traça todo um perfil. Psicologicamente, qual é o processo de tudo isso? É difícil. Olha, eles sempre reclamam Mas desse difícil pra preenchimento. gente, Né? é. Quando vai fazer o preenchimento da planilha, eles sempre comentam que é a parte mais difícil do processo, É porque é como dolorido. você estivesse realmente escolhendo, né? Então, pois é. Mas a gente precisa desses dados que é para a gente poder cruzar os dados com as crianças que estão disponíveis para adoção. Sim. Né?
E é todo feito um trabalho de conscientização também, viu? Porque às vezes a pessoa vem com, eu só quero menina, eu só quero branca, eu só quero até tal idade, só quero bebê, né? Tem presente que eu só quero até 6 meses. É difícil um bebê de 6 meses, porque existe todo um processo anterior, Antes, né? que a criança tem que ficar no abrigo, ou ela vai voltar para a família dela ou não, e o tempo passa. O tempo vai passando, né? O tempo vai verdade, passando. verdade. Então, se não for uma entrega voluntária, onde a mãe biológica vai e entrega o seu filho por adoção, Legal. aí vai ser um bebê pequenininho, porque ela já está entregando já na gestação. Ela já está manifestando o interesse dela em entregar o seu filho por adoção. Olha, eu também fazia parte da pauta. Você vê que você já vai vai antecipando. uma Você coisa leu alguma ali. coisa aqui ou não? Não, Vocês deu leram? tempo. Não, vocês não leram, né? Mas é Olha, assunto, não tem jeito. você tocou num ponto, você que está nos assistindo tem que saber disso. É verdade. Mamãe, você que não, por algum motivo, né? Por algum Exatamente. motivo, seja qual for, Seja você qual não vai for. ser Não vai. discriminada, ninguém vai te perguntar absolutamente nada. Nem discriminada, nem incriminada. Existe hoje, e é importante que se diga, que divulgue aí onde você está, a entrega voluntária. Você pode ir para um hospital, se não tiver condições de ir num hospital particular, vá no público, vai te atender e assim que nascer a criança, ela vai ser entregue de forma voluntária. Você não precisa, a pessoa não precisa, a mãe, seja lá quem for, entregar ali, muitas vezes que a gente vê, infelizmente, numa caixinha de sapato, enrolada Isso é numa... crime, aí isso é é o abandono. crime. E aí, A o entrega abandono, você voluntária, não. pode se prejudicar. Exatamente. Queria que você falasse sobre essa entrega voluntária. Então, é um trabalho que já vem sendo divulgado há alguns anos, ainda estamos caminhando, porque tem muitos hospitais ainda que não têm essa sensibilidade, Sim. então precisa ter, porque essa gestante vai ser acolhida lá. Falta uma comunicação maior dentro dos hospitais, né? Acho que Isso, falta estamos julgamento, trabalhando no- falta né? aceitação. Aceitação, né? Julgamento. Julgamento, é. Existe uma lei estadual Isso, que já tem que existe, eu colocar ia lá falar. na porta do Tem que hospital, ter na porta né, do hospital. que essa entrega não é crime, Sim, sim. né? É um acolhimento. Então, durante a gestação, se essa mãe tiver o interesse de entregar o seu filho para adoção, ela já pode procurar qualquer programa de saúde ou ir direto no fórum, né? É aberto um procedimento e até a criança nascer, até o dia da audiência, ela pode simplesmente se arrepender e falar assim, eu não quero entregar meu filho. Né? Pode ser feito, Sim. depois que nasce, Claro, né? claro. Vai ter um apoio diferenciado, alguma coisa. Então, assim, é só depois da audiência, né? Feito um trabalho social, psicológico com ela, é feito todo um acolhimento, né? Que ela vai decidir. Se ela decidir, é feita uma audiência, ela entrega. Então, não existe um processo de destituição do poder familiar, porque ela está entregando. Porque o que demora no processo de adoção não é o processo de adoção, é o processo da destituição do poder familiar. Tá. É você tirar o poder desse pai e dessa mãe biológica, né, que não entregou voluntariamente, ou que abandonou, ou que deixou no abrigo, ou que por qualquer razão maltratou. Então é feito um processo de destituição e é esse que demora. E a criança só pode ser adotada quando ela estiver destituída do poder familiar. E na entrega voluntária, ela já entrega. Não tem esse processo todo Sim. longo, né? Porque às vezes a gente nem sabe quem é essa mãe, abandonou no hospital, então tem que fazer uma busca, tem que ir atrás da família. Então, assim, 2, 3, 4 anos de processo de destituição familiar não é necessário. Ela está entregando, ela está dando a sua manifestação da vontade de entregar. Então, na própria audiência, ela já é destituída. Né? Sim. Ela está entregando. É simples, né? É simples. Simples. Então, nós fizemos uma entrega essa semana, uma indicação essa semana de um bebê de 1 mês e meio, de uma entrega voluntária. Ótimo. 1 mês e meio, que foi o tempo da criança nascer, da Ela tem criança... que procurar... Olha, ela pode procurar qualquer programa de saúde, a rede básica de saúde, Ótimo. né? Lá, enfermeira, alguém vai acolher. No próprio hospital. Né? Ou no fórum da, Da cidade da onde cidade mora. onde ela Porque ali mora. no fórum vai ser aberto um procedimento, Ótimo. ela vai ser acompanhada por assistente social e psicólogo. Né? Ótimo. E se ela quiser desistir, ela vai desistir. Não tem problema nenhum. Maravilha. A gente, o assunto tá bom, né? Tá bom. Você vê? A primeira meia hora passou assim, ó. Já foi. Rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos já já com o segundo bloco e muito mais informação para você. Até já. Vai beber água. Voltamos com o segundo bloco do programa Terceiro Setor. Estamos conhecendo o lindo trabalho do GALA, Grupo de Apoio à Adoção, Laços de Amor,
que compartilha informações e experiências maravilhosas, preparando sempre pretendentes para adotar crianças que ainda se encontram acolhidas, aguardando uma nova família. Minhas convidadas de hoje são a Júlia Garcia Leal, que é a presidente do Gala e também mãe por adoção, e conto também com a presença da Sandra Leal, vice-presidente do Gala e também é assistente social. Júlia, eu gostaria de saber um pouco mais, explorar um pouco mais esse universo do Gala. O Gala tem parcerias também com outras entidades, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Eu acho que o nosso foco, né, o Gala, a gente tem esse cuidado com os pretendentes, mas a gente tem um cuidado muito grande e um carinho e um trabalho com a instituição de acolhimento da nossa cidade, né? Então, lá nós temos 5 unidades, nós temos lá em torno de 70 crianças abrigadas, né? Em torno de 10 crianças aptas para adoção. E nós fazemos durante o ano uma parceria sempre levando algo a mais para a instituição. A instituição é cuidada pela prefeitura, né? Mas nós, como ONG, como sociedade, a gente está sempre ligado com eles. Então, nós fazemos, no início do ano, esse ano nós fizemos uma entrega de mochilas escolares, porque assim, a cidade eles têm uma doação não, eles têm um projeto bem legal de uniforme. A gente não pode falar que a cidade está bem projetada mesmo e eles recebem de tudo, mas a mochila é uma coisa que é diferente. Nós fizemos uma mochila personalizada para cada um. Então, o que quis a verde, o que quis a vermelha. Então, nós fizemos um trabalho super legal no início do ano com eles. Entrega das mochilas. Nós fazemos a festa junina com eles, porque é um momento também de brincadeira. Então, eles veem a nossa camiseta, eles já curtem, né? Porque é uma esperança, acaba sendo, e a alegria. A gente tenta ter o contato com eles trazendo alegria, né? Esperança e coisas boas. Então, fazemos aí durante o ano umas 4 festas e ainda campanhas do que às vezes a prefeitura às vezes não está com condição naquele momento e a gente procura fazer sempre campanha para eles, né? Qual que é o perfil dos pais que procuram vocês? Existem também os pais gays? Como é que funciona esse mundo no sentido das pessoas quererem a adoção, procurarem pela adoção? O Gala é um barato, né? A gente tem bastante pais afetivos, né? Vários. Já temos os pais que já adotaram e muitos pretendentes. Eu acho que até o fato deles irem pela primeira vez ou vêm nas fotos, porque a gente está sempre postando Vocês atuam bem, né, nas redes sociais, né? Isso é importante, são isso é bem legal, 9 anos, a gente já tem acho que 5 mil seguidores. As mídias sociais, daqui a pouco a gente vai colocar na tela. A gente tem um trabalho bem sério na cidade. A cidade também não é grande, então eu acho que repercute, mas trabalho. Nós falamos que o nosso trabalho é de formiguinha. Está o Facebook na tela. Já? Nosso trabalho é de formiguinha, mas ele repercute mesmo, né? A caminhada é um dos momentos que mais chama no ano todo pra gente, porque por que esse povo está saindo nas ruas, né? Essa festa, essa alegria. E é uma energia inexplicável nesse dia. Quais são as principais dúvidas? Quem pode responder? Quais são as principais dúvidas que os pais têm, né? Que os pais chegam lá, adotivos, tal, querendo fazer essa adoção. E aí tem várias dúvidas. A primeira é a demora, né? Quanto tempo? Quanto tempo é a pergunta? Isso a gente tenta explicar, porque assim, quando o pretendente chega e toma a decisão da adoção, muitas vezes, a maioria, né, das vezes, eles já passaram por uma série de situações que não deram certo. Já vem frustrado, Já vem frustrado. Então, assim, uma inseminação que não deu certo, uma gestação que não deu certo, uma inseminação, né? Então, isso tudo leva tempo. Então, quando eles chegam pra gente ele está chegando naquele momento. Está chegando agora. A gente não se conhece. Só que para eles, a vida já passou várias frustrações. Então, eles acham que eles vão lá, vão fazer... vão juntar a documentação para ser habilitados, serão habilitados, né? Nem passa pela cabeça de alguns que eles pode não ser, não ser habilitados, né? Isso tem um curso preparatório lá no fórum que a gente acaba orientando nesse sentido também, o que é adoção, né? A gente fica o dia inteiro lá falando sobre isso.
a parte jurídica na parte da manhã e essas questões Mais de cunho da social, fila, de né? cunho social e psicológico no período da tarde, né? Então, eu acho que a grande dúvida é a demora, por que demora tanto? E a gente fala que a demora, para a gente não é uma demora, né? É um processo que é necessário, né? Você passar pelas avaliações, entender o que é um processo de adoção. Então, assim, o grupo ajuda muito nesse sentido. Então, essa parceria fórum e grupo é importante. Quando eles chegam no fórum, eles vêm com uma expectativa. E quando eles vão para as reuniões, mesmo sendo uma vez por mês, a gente tem as redes sociais, a gente acaba se comunicando durante, né, outros momentos, explicando que é necessária essa demora e que um dia vai chegar, né? Se você foi habilitado, se você está apto para adoção, uma hora vai chegar. Né? Então, se vai demorar 1, 2, 3, 4 anos. Você tem uma experiência tanto no fórum quanto agora também no Gala. Sim. Agora que eu digo já há 8 anos, né? 9 anos. Tá. 9 anos. O que mudou esse processo todo? O quanto o Gala ajudou no processo do fórum? Você tem uma visão macro, né, disso. Sim. Eu costumo dizer que assim, me ajudou muito profissionalmente. Né? No começo foi muito difícil, porque as pessoas não entendiam, falavam que eram... que um serviço ia atrapalhar o outro, porque lá no fórum a gente avalia, né? Então, você vai encontrar no grupo de apoio, de repente, um pretendente que você está avaliando, né? E eu sempre consegui diferenciar, né, o meu papel dentro do fórum e o meu papel dentro do grupo de apoio. Eu sempre digo para os colegas, né, que não participaram, que não participam dos grupos de apoio, o quanto eu cresci profissionalmente de conseguir olhar para os pretendentes pelo grupo de apoio à adoção, que é totalmente diferente. Né? Porque no fórum você entra com uma expectativa, você vai ser avaliado. Né? Eu posso ser apto ou não. E quem vai te avaliar e quem vai te dar essa aptidão ou não é o profissional de psicologia e de serviço social. Né? Então, você tem esse contato que a gente tem com o pretendente no grupo de apoio é muito importante, porque você consegue ver ele ali desarmado, né? Ele está ali sendo verdadeiro. Então, muitas informações que eu conseguia pegar no grupo de apoio, eu acabava passando para os meus colegas, né? Para ajudar positivo, o pretendente. No processo, né? Para ajudar no processo, olha... Uma autoavaliação mais rápida, né? Exatamente. Então, um detalhezinho, alguma coisa que às vezes, vamos aí voltava suspender. Todo o processo novamente. Exatamente. Juridicamente deve ser bem complicado. É né? complicado. Quem pode adotar? Olha, a partir dos maiores de 18 anos... Solteiros? Casais homoafetivos, Sim. solteiros, tem que ter união estável, né? Ou Casados, união estável. Ou união estável. Sim, que sim. mais, Sandra? Acho que É isso. É isso? Não é Tá. muito... Me diz uma coisa, Tá a família super pode tranquilo. adotar? O vô, a avó, Não. o irmão Não. mais velho? Nem irmãos, nem tio? avós. Tio pode. O tio pode? Pode. Primos, tio podem. Então os avós não podem? Não podem. Avô é avô. Os Não pode avós adotar. não podem. Se adotar, vai virar pai. Vai virar pai, né? É uma confusão, né? Pois é. Vocês acham ruim isso, não? Os avós não adotarem? Eu acho que eles adotam já, Só muda a não nomenclatura, legalmente, né? né? Sim, sim. Muda a Porque eu acho que complica um pouco, né, a questão da... Mas eles não podem Porque ter a assim, guarda da criança. a guarda, sim. A guarda pode, Porque, mas assim, até um determinado período. Não, pode ser uma guarda definitiva. Pode ter. Só Porque não a adoção... Ótimo. Não vira pai. Acho vai que a ser sempre adoção avô. é um processo legal que vai, assim, a certidão de nascimento da criança vai ser transformada, vai ser feita uma outra, uma nova filiação, né? Então, se esse avô fosse possível legalmente ele adotar, ele seria o pai e o bisavô seria o avô. Então fica um pouquinho confuso, fica complicado, né? Então, irmãos e avós não podem adotar, né? Mas podem ter a guarda. Ter a guarda, né? Podem ter a guarda Só não tem a em nomenclatura, definitivo, né? não tem O que problema faz nenhum. com que, de repente, o casal não consiga adotar uma criança? Quais são as restrições? Ai, tem... Tem várias, né? Eu Quais são costumo- as mais comuns, né? Talvez. né? Eu acho que você tem que ter a convicção e tem que entender a motivação para uma adoção. Né? Os pretendentes que nos procuram, geralmente não podem ter seus filhos biológicos, que já tentaram de tudo e não conseguiram, optaram pela adoção. Né? Não há problema nenhum em relação a isso. E o que a gente percebe, se esse casal não tiver muito bem convicto do que vai fazer para adoção, porque geralmente a questão da infertilidade é de um, não é do outro. Então, se não existe essa parceria, essa convicção de que o problema não é de um e o problema
não é um problema que seria dos dois, né? Nós já tivemos casos de casais que, no meio do processo de adoção, se separaram. Vários casais. Porque às vezes um quer adotar e outro não. Porque um quer, outro não quer, o outro quer fazer a vontade de um. Então, assim, tem que ser uma parceria, porque é uma coisa que é para a vida toda. É para a vida toda. Nós tivemos devoluções de crianças que foram adotadas com 9 meses de vida e com 6 anos foram devolvidas. Como é que funciona o sistema de devolução, hein? Acho que é a parte mais difícil. E devolução é uma palavra a gente nem fala devolução, a gente fala desistência. Desistência. Desistência do filho. Porque ele já é filho. Já porque é já filho, é como né? o biológico Exatamente. desiste. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? A desistência? Eu acho que sim, porque às vezes é falta de preparo. Depende do né? caso, se é biológico ou adotado, né? A desistência existe muito, né? Tanto que os abrigos estão cheios de crianças e adolescentes Por desistência. por desistência dos seus pais biológicos. Né? E por qualquer motivo, ou deixaram eles lá, ou não cuidaram, né? Adoção, São essas 47 mil crianças. Os pretendentes também devolvem, mas nós temos que falar dos pais biológicos que desistem de seus filhos também. Os abrigos estão aí, lotados. Né? E são de filhos, né? Biológicos. Muito mais, né? E aí não tem uma idade, né? Para essa entrega voluntária, pode ser em qualquer idade, sem problemas. Como assim? A entrega voluntária do filho. Do bebê, você Do bebê, diz? Tem um período que, a partir daí, não pode ser mais uma entrega voluntária? Não. Pode ser a qualquer momento. Assim, a gente fala da entrega voluntária no período da gestação do recém-nascido. Só recém-nascido. Para que ele não seja colocado na rua, né? Que não seja abandonado na rua. Então, eu trabalho nesse sentido. Para que essa criança logo já vá para uma família, que ela não fique em abrigo, que ela não fique abandonada. E no caso... Mas nós temos casos de criança de 1 ano, que foi abandonada, vai para o abrigo. E aí, no caso, por não exemplo, isso pode acontecer numa criança, de repente, 6, 7 anos. Acontece isso? Isso não é uma entrega voluntária, isso é um abandono. É um abandono. É um aí abandono. já se caracteriza um obrigada. abandono. Exatamente, É isso? é um abandono. Tá. E aí, por exemplo, para ela não caracterizar esse abandono, ela vai dizer o quê? O que é, olha, eu preciso entregar meu filho porque eu não tenho mais condições. Como é que esse processo é um pouco complicado, pouco mais complicado, mais delicado? Não fazem assim, não. Não? Não. Geralmente é o conselho tutelar que vai fazer essa busca. Eles ficam, né? Eles vão ficando. Ficam Abandonados, ficam... abandona em casa, abandona na rua, ou tem uma denúncia que não tá. Mas entregar, falar assim, olha, eu estou entregando para adoção porque eu não consigo cuidar, não. É muito difícil. Né, tem problemas de drogadição, está num grau, num limite que nem sabe o que está fazendo. Aquela criança fica jogada às vezes dias numa casa, aí tem uma denúncia do vizinho que avisa. Sempre por aí? Sempre por aí. Muito por aí, Sim. Lá na Baixada acontece muito isso? O conselho tutelar é a porta de entrada, né? Eles que fazem a triagem, né? Que fazem o atendimento. E como é que essas crianças chegam, psicologicamente Assustadas. completamente abaladas, né? Todos os tipos, né? Amargas, doloridas, com medo, inseguras. Mesmo sofrendo abandono, mesmo sofrendo maus tratos, elas de voltar para elas casa. chegam no acolhimento sem saber o que estão fazendo ali, onde é que elas estão, por que não voltam para o pai e para a mãe. Né? Então também tem esse trabalho da gente fazer que essas crianças entendam que elas não estavam sendo bem cuidadas. Né? Mas existe uma resistência. Como é que funciona a cabeça do juiz, hein, para dar a sentença? Não é? Como é que funciona isso? O que passa? O que ele avalia naquele momento de dar adoção, né? Liberar a adoção? Como é que fala? Liberar a adoção, é isso? Isso, ele coloca... ele propõe-se a destituição do poder familiar, né? O que ele avalia? Como é que é esse processo? Ele vai avaliar o processo desde que a criança foi acolhida. Né? Então, tem todos os elementos ali, se essa família deu algum retorno, se essa família... se foi um momento de uma agressão momentânea, ou se já tem um histórico de abandono, ou de maus tratos, ou de negligência. Né? Então, é tudo avaliado no processo. Tem todas as informações dentro do processo. Então, ele vai avaliar o que o Conselho Tutelar constatou quando acolheu essa criança, o que essa família deu de retorno quando essa criança foi acolhida, se deu, se não deu, as avaliações sociais e psicológicas do fórum. Né? Então, ele tem um conjunto de elementos para ele poder decidir. É muito difícil, mas é necessário por quê? Porque ele vai avaliar o melhor interesse da criança, que é viver em família. A criança não pode viver dentro de um abrigo, aguardando que a família se reestruture, que a família tenha condição, que a família vá visitar, ou que a família o receba. Né? Sim. Então, é dado as condições para que essa família receba toda a atenção, né? E na impossibilidade, vai ter que ir para adoção, não tem jeito. Júlia,
na sua ótica, dentro dessa tua experiência já de 9 anos nesse processo, já lidando com inúmeros casos, né? O que você acha da adoção no Brasil? A gente precisa rever ainda algumas regras, algumas leis, ou tá bom assim? Não, acho que a gente ainda tem muito... Eu acho que ainda as pessoas têm que mudar um pouco os pensamentos. Eu vim falando até no carro que aconteceu aí um problema, uma pessoa acho que foi morta, né? E já estão colocando na mídia que é filho adotivo suspeito de matar né, o pai. Deputado federal, né? Foram dois. Foi o filho biológico e o por adoção, mas né? Por que filho adotivo, né? Por que essa coisa ainda enraizada, né? Esse preconceito ainda enraizado? Por que quando o filho biológico mata os pais, não coloca filho biológico, mata... Né? Então, filho é filho, né? É filho. E a gente, eu como mãe, por adoção, dói. Você vê uma notícia assim, você fala, nossa, isso ainda existe, né? As pessoas ainda falam desta forma. Então, tem muita coisa ainda a avançar, né? E o preconceito, eu acho que ele é um dos maiores ainda, né? Que as pessoas têm que mudar, né? Então, quando você está para entrar na fila para adoção, é a família ou alguém. Você tem certeza? Você não tem medo da genética? Né? Você não tem medo, não é teu sangue. Puxa, então, ele vai crescer bandido, né? Você não sabe quem é como os se o pais, nosso sangue fosse melhor que o do outro. Pois é. Então, acho que ainda isso, para mim, pega, né? Pega, ainda tem muito a avançar. As pessoas... Tem muita coisa mudando, mas eu acho que ainda as pessoas têm que olhar diferente. Eles são como qualquer um. Eles só não têm o meu sangue. Mas vem diminuindo esse processo, essa eu acho que vem diminuindo. Como tudo, né? Como tudo, né? As pessoas estão um pouco mais, às vezes, intolerantes com nomenclatura, com isso, aquilo, porque cansa, você esgota, né? Para que ficar batendo na tecla de certas... Porque os casais brasileiros têm diminuído, né, o número de filhos, né? Então, realmente, a população brasileira, por mais que realmente ela venha a envelhecer, quer dizer, por isso que essa reforma da Previdência é exatamente por conta disso, né? Que a gente vai ter um número de velhinhos bem maior. Quer dizer, isso é de fato um número que, de uma certa forma, preocupa, porque os casais, eles preferem, inclusive, adotarem o pet, né? Um cachorro, um gatinho, essa coisa toda, a ter filhos, né? A responsabilidade é difícil, né? A responsabilidade é difícil, né? Daí a dificuldade da gente colocar grupos de irmãos para adoção. Sim, né? Que tem vínculos, que cresceram juntos, né? Pois Existe uma dificuldade. Eu tenho um dado aqui, exatamente, você está lendo a minha pauta. Estou lendo. Quase 60%, ela está lendo a minha pauta. Então, uma pesquisa aponta que quase 66% dos brasileiros dispostos a adotar não querem acolher irmãos, né? Que são crianças e adolescentes com irmãos acima de 15 anos, passam a juventude quase inteira em abrigos públicos. É complicado. Como é que vai separar os irmãos? Não tem como. Se existe a vinculação, não tem como. E como é que faz? A gente vai buscando alternativas? Tem, nós temos, né? Os grupos de apoio, eles têm uma rede aí de informações, de repente conhece um pretendente que tem mais flexibilidade, né? E a gente chama de busca ativa. Né? Existe um grupo, vários grupos de busca ativa, que são para esses tipos de indicações. Sei. Grupos de irmãos, crianças com uma certa deficiência, porque às vezes o grupo de irmão tem uma criança pequenininha, de 1 ano, mas tem um adolescente de 12, de 13. Sei. Né? Ou de 8. Então, às vezes, a faixa etária não vai bater, né? Então, a gente não pelo cadastro de adoção fica mais difícil, mas a gente acaba, nessas informações dos grupos de apoio, a gente, de repente, olha, ela indicou, aceita 3, mas a gente tem 4. Será que a gente entrar em contato, se vai conhecer? Às vezes acontece e dá certo. Mas agora, né? essas crianças, elas ficam até qual idade? Até 18 anos? Até 18 anos. Completou 18 anos, e aí? Vai para onde? Então, aí tem que ser feito... tem que ser feito um trabalho desse adolescente ser inserido no mercado de trabalho, né? Dele ter condição de viver sozinho. Aí vai ser atendido muitas vezes pela rede de serviço adulta, não da infância e juventude, né? Porque o abrigo é até 18 anos. Né? E aí a gente caminha para falarmos sobre a falta de políticas públicas. Exatamente. Né?
municipais, estaduais. Exatamente. E aí do estado como um todo, do país, né? O que está faltando? Quais são as ideias que você tem para que, de repente, essas crianças que vão ficar até os seus 18 anos estejam preparadas para esse mundão aí fora? Eu acho que esse é um dos Né? temas mais... Esse é um grande desafio, né? Para todos nós, né? Desafiadores para Né? todos, Sim. porque a gente sempre, né, nós temos vários sonhos, né, de tentar ter repúblicas, porque profissionalizando essa moçada, porque a gente sabe que um menino de 18 anos, né, é um adolescente aí indo para a rua ou para qualquer outro lugar que, dependendo da cidade, a gente não sabe, cada cidade Senão trabalha ele vai de uma ser mais forma. um na estatística, né? Mais um. Vai ser atendido pela população adulta. Então, esse projeto ainda é difícil. Eu acho que é uma das coisas que a gente sempre bate, que mexe com a gente quando bate os 18 anos. Tem lá na Praia Grande, a gente percebe que um dos últimos foi feita uma vaquinha, conseguiu ir para uma família, a família estava na Bahia e fizemos, né, várias pessoas, fizemos rifa e tal, e ele conseguiu passagem para ir para um parente. Então, você sente um pouco mais aliviado, que pelo menos não sabemos o que vai acontecer, mas... Né? E assim vai, E cada assim um... caminha a humanidade. Políticas públicas, para onde o Estado pode caminhar para ajudar exatamente, efetivamente, essas crianças? Olha, a gente acredita que fortalecer esses adolescentes no mercado de trabalho, né? Projetos onde eles possam criar uma independência, não desvincular só pelo fato de completar 18 anos eu vou desvincular. Nós tivemos um exemplo na Praia Grande, na nossa cidade, né? Nós tivemos adolescente, além de completar os 18 anos, com uma deficiência mental. Então, ele não poderia... E ele cresceu dentro do abrigo praticamente, porque não foi adotado. Os irmãos foram adotados, ele não, pelo fato de ele ter uma deficiência mental. Né? Então, ele completou os 18 anos dele dentro do abrigo. Aí veio a questão, o que vamos fazer com o Marcelinho? Pois né? Pois é. E aí, assim, vamos encaminhar ele para uma instituição fora da cidade. E foi uma luta e foi uma briga. Foram abertos processos, né, para que a prefeitura acolhesse ele na nossa cidade. Né, o promotor abriu uma ação para que a prefeitura tivesse um olhar diferenciado, porque o Marcelinho não ia ser só o Marcelinho. Outros adolescentes poderiam ter o mesmo problema, e como já surgiram, né? Sim. Então foi feito um serviço de acolhimento, né? Pegou esse caso aí como exemplo, um serviço de acolhimento, como se fosse um abrigo mais para adultos. Né? Ótimo. Então, assim, é como se ele tivesse saído daquele abrigo que legalmente ele não poderia ficar, pelo fato dele ter comprado. E foi assim, abriu a porta, né? Foi feita uma reforma e foi feito um outro acolhimento para esses jovens, né? Que não seriam mais adolescentes, aqueles jovens com dificuldade de ter autonomia. Foram inseridos no mercado de trabalho também? Não, eles estão sendo cuidados, sim, né, claro, pelo fato da deficiência. Porque, de uma certa forma, precisa dar a responsabilidade. Mas né? uma criança... no caso dele, não, porque ele tinha uma deficiência. Nesse caso, deficiência. Por isso ele ficou. E quando não tem a deficiência, já é feito um trabalho anterior, no momento do acolhimento, né? Para essa independência, de conseguir uma qualificação profissional. Né? O programa está chegando ao final. Rapidamente, eu queria para a gente falar sobre o Cadastro Nacional, né, de Adoção, que nós tivemos uma reforma no meio do ano passado, 2018. O que vocês pensam sobre isso? Dá para dar uma pinceladinha rápido? Está sempre mudando o Cadastro Nacional, mudando, porque está sempre buscando que a coisa funcione de uma maneira mais efetiva, né? E porque o Cadastro Nacional ele tem que favorecer não o pretendente que está na fila, que está aguardando, porque isso a gente já sabe, ele já está habilitado, né? Tem que favorecer a criança e o adolescente que está na condição de acolhimento, que precisa de uma família. Então, se esses dados forem alimentados no sistema, que, vamos supor, lá no Sul tem uma criança de 10 anos, com aquelas características, que chegue naquele pretendente e seja cruzado os dados para que essa criança seja atendida. Esse funcionamento que tem que existir. Né? Cruzamento de dados do pretendente, dos pretendentes e das crianças que estão aguardando, para que elas sejam também escolhidas. Bacana. Júlia, quer dar um pitáculo aí? Eu acho que o tema, né, é muito... especial, amplo, e eu acho que eu deixo sempre um recado assim para aquele casal, aquele pretendente
aquela pessoa que às vezes não consegue ter um filho e tem medo, tem insegurança, não acredita, é assim, para de perder tempo, né? Abre o coração. Um filho é tudo de bom na vida da gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você importante. Nenhuma. Vocês atendem só quem mora na Baixada Santista ou, de repente, se eu quiser adotar alguém? Eu não tenho filhos, tá? Se eu quiser adotar, e eu tenho várias dúvidas, quiser ir lá no Gala, eu serei bem recebido também? Ali é um coração de mãe. Ali a gente tem, inclusive, algumas pessoas vêm de São Paulo para cá. Bacana. Pode ir lá. Coração de mãe, gratuito. Vocês estão onde lá na Praia Grande? Nossas reuniões são no Colégio Coque Novo Mundo, certo. Na Avenida Marechal Malé, 392, Maravilha. Canto do Forte. O Canto do Forte ali, logo depois de Santos, ali bem pertinho, não é isso? Canto do Forte? Canto do Forte, não, passou, você desceu a serra, você cai em Praia Grande. Já é Praia Grande, tá. Esquerda, você já vai entrar, é o Canto do Forte. Vai lá onde é os militares, lá no cantão. Legal. Sucesso, parabéns, muito obrigada, viu? Um programa viu? maravilhoso, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada. Obrigado, Sandra. Nossa, que agradecemos. Sucesso. Bom retorno para a Baixada Santista. Eu fico aqui na inveja, aquele sol, aquela praia maravilhosa. Lá é bom. Beijo no coração. Muito obrigado. Você, Sucesso obrigada, lá. viu? Muito obrigado a você também que nos acompanhou até esse exato momento. Se você quiser rever, tirar mais as suas conclusões e outras dúvidas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua importante audiência, sua bela companhia e até o próximo programa.